Acho que cabe a gente tentar entender aqui um pouco o que está por trás desta campanha, tanto do Bahia quanto do Atlético Paranaense, porque chama atenção de fato, né, Fred? Salve, salve, nação tricolor, hoje eu mais uma vez por aqui no canal BBSide News, trazendo mais novas pra vocês aqui no canal, galera. Galera, vamos para mais um corte, mais um vídeo. Dessa vez eu vou trazer pra vocês o corte que rolou lá no canal 45 minutos, onde os caras fizeram análise lá do time do Bahia, uma análise perfeita, onde ele fala sobre a trajetória do Bahia, sobre o que o Bahia tem feito em campo de diferente para estar com essa campanha tão sólida, tão superior, com um futebol tão bonito, tão organizado diante das outras equipes, que teoricamente de mais expressão, tendo um investimento muito maior. Mas antes eu peço a você que se inscreva aqui no canal, ative o sininho, marque lá na notificação para todos, para que eu possa te entregar todos os conteúdos diariamente aqui no canal. Vamos acompanhar, vamos ver o que foi que os caras falaram. Os caras deram uma lição sobre o que o Bahia tem feito de diferente e sobre a organização do time dentro e fora de campo. Vamos acompanhar, vamos ver, porque tá muito interessante. Não percam essa entrevista, que essa análise é perfeita. Vamos que vamos. Celso, pelo que tem acontecido no futebol brasileiro, no Campeonato Brasileiro nos últimos anos, sempre que um líder não for o Palmeiras, não for o Flamengo, ou não for, por exemplo, um time de investimento muito pesado, como esse ano é o Atlético Mineiro, que é apontado como terceira força desse campeonato. E como foi em 2021, no ano que quebrou esse ciclo, né? Exatamente. Vai sempre chamar atenção, tá? O Botafogo de 2023 chamou atenção, até porque veio de um campeonato carioca muito fraco. E a gente viu o que aconteceu em 2023. O Botafogo surpreendeu no início, consolidou uma liderança nunca antes vista, e aí não sou eu que vou explicar aqui, muitos já tentaram explicar o que aconteceu com o Botafogo ano passado. A quantidade de tragédias ali da perspectiva do Botafogo, da tragédia futebolística. Isso. Né? Eu diria que o Bahia e o Atlético Paranaense, nesse momento, eles remetem um pouco ao Botafogo de 2023. Não estou dizendo que eles estão condenados ao desfecho do Botafogo, mas há uma liderança que surpreende, mas que tem explicação. Tá? Primeiro, o Atlético Paranaense é um clube que nós já nos acostumamos, sobretudo a nossa geração, já se acostumou a jogar ali em cima. É um clube que, quando entra, a gente sempre coloca o Atlético Paranaense como um candidato a Libertadores. Seja o G4, chega ao G6, ou a 7ª, 8ª vaga estendida. O Bahia não. O Bahia, historicamente, nunca ficou entre os 10 primeiros colocados nos pontos corridos. Mas esse Bahia que a gente construiu na nossa trajetória, que a gente viu, que a gente acompanhou, esse Bahia não existe mais. A gente está vendo um Bahia que virou uma SAF que é comandada pelo Grupo City, que tem não é qualquer SAF, né? Exatamente. Porque SAF, tem várias formas, mas a gente tá falando a SAF do Grupo City, né? Da gravação desse programa, tava tendo uma liminar para devolver a SAF do Vasco, que então a compra de um ativo ao clube e associação, que é o clube de uma forma geral. O Cruzeiro já foi repassado, o Cruzeiro já foi vendido. Então, assim, essa ênfase de não ser qualquer SAF não tem exagero. Talvez tenha gerado, Celso, até uma repercussão menor do que deveria. Não diria nem talvez não, para mim é muito claro o que aconteceu. Acho que nacionalmente se repercutiu muito pouco o peso da SAF do Bahia, que é uma SAF gerida pelo Grupo City, tá? Que tem um potencial de investimento incalculável. Beirando infinito. Eu ia usar a palavra infinito, mas troquei aqui rapidamente por incalculável. E tem experiência no futebol de altíssimo nível, tá? Inclusive, obviamente, com o Manchester City, mas já desmembrando, já realizando trabalhos em outros países. Não aconteceu em 2023, mas no momento que o Bahia consegue evitar o rebaixamento, para 2024 o investimento veio muito pesado, compras e aquisições caríssimas, de um mercado que o Bahia nunca transitou, que nenhum clube do Nordeste nunca transitou.
um jogador como Everton Ribeiro, que era a primeira prateleira em 2023, meia do Flamengo, claro que já não está, né, no seu auge técnico, mas continua sendo Everton Ribeiro. 2023 para 2024 não muda. O cara estava na Copa do Mundo em dezembro de 22, já exatamente, no final do ano, para em janeiro de 24 tá no Bahia. Exatamente. Basicamente um ano de intervalo. Jogadores estrangeiros de alta performance chegando. Então, assim, a gente tem que entender quem são esse Atlético Paranaense e esse Bahia. O Atlético Paranaense, que Cássio pode até detalhar melhor. O balancinho do Atlético Paranaense de quase R$1 bilhão. Foi 900 milhões de reais. Aí você pode fazer várias nuances. Mas teve a venda de Vitor Roque. Vai lá vender um jogador. Exatamente. Vai vender um jogador não é por acaso, né? Não brotou ali. Eita, tem um aqui para vender, né? Aí tem uma relação lá de uma ação judicial que acabou sendo no mesmo ano, que inflou bastante também esse número. Mas mesmo se você tirar, porque já tem até estudos que tentaram colocar esse orçamento do Atlético num quadro mais estável do que a gente costuma acompanhar. R$500 milhão. Exatamente. Tirando essas coisas que dão inchada ali. Continua sendo muita coisa. Então, Celso, a gente tem um clube que há muito tempo se consolidou no primeiro bloco e um clube historicamente gigantesco do futebol brasileiro, mas que, de fato, na era dos pontos corridos, vive uma fase muito tímida da sua história, porém, virou a página, é um outro clube. Não é uma fase muito tímida, não. É a pior fase do Bahia no Campeonato Brasileiro. É um momento onde o Bahia foi bater na terceira divisão, já existiam os pontos corridos, os clubes estavam jogando a Série A dos pontos corridos, já no modelo de 20 clubes, e o Bahia estava na terceira divisão. É um período onde o Bahia nunca ficou entre os 10, e isso existe desde 2013, esse modelo. O Bahia nunca tinha passado 20 anos sem ficar entre os 10. Então, assim, não é tímido, não é muito mais do que tímido, é algo que realmente não está nem perto do que é o histórico do Bahia no campeonato. Isso, e não é, sabe, Celso, se a gente usasse aqui o termo Bahia City, não é desvalorizando. Tá claro que não é o nome oficial, os contratos foram assinados protegendo a marca, protegendo as cores, protegendo o escudo. Como tem que ser. É que, por exemplo, é totalmente diferente assinar com o Bahia e com o Bragantino. O Bragantino não é SAF, foi aquisição, né? O Red Bull. Então, muitas vezes eu chamo de Red Bull. Sim. Porque o clube foi transformado, é um Red Bull. Uhum. O Bahia não, é o Bahia. Mas se a gente às vezes usa o termo Bahia City, é só para sublinhar que é um novo momento, uma nova história. Ali é um clube com potencial de investimento para disputar no primeiro bloco do futebol brasileiro. Isso teve dos anos 90 com Vitória Excel. Exatamente. Que a gente chama de Palmeiras Parmalat, a gente chama de Vitória Excel. Algumas coisas ficam. Corinthians MSI. E aí, Crefisa. Palmeiras Crefisa. Palmeiras Crefisa. Então, assim, se fala menos do que devia, né? Inclusive. Mas o Bahia City é uma forma de mostrar o que está em curso nesse momento. Então, Celso, essa nossa primeira explicação de dizer que não são duas tartarugas no árvore, tá? A gente não está aqui querendo dizer que são times que entram, que vão disputar o título do Campeonato Brasileiro. Não é isso. Mas são times que foram montados, os elencos foram montados, o potencial de investimento, a capacidade de mobilização, a experiência dos treinadores, tudo leva para que eles possam disputar o Campeonato Brasileiro naquele primeiro bloco, tá? Não são, talvez no Brasil, como eu falei na abertura, a gente cria um bloco especial para Palmeiras, Flamengo e Atlético, né? E dentro de um primeiro bloco ter essa subdivisão desses três. Mas Bahia e Atlético Paranaense não são patamares diferentes de Cruzeiro, de Inter, de Grêmio. Jogam o mesmo campeonato. De São Paulo. Então, jogam o mesmo campeonato. E aí, numa sexta rodada, numa sétima, numa oitava, numa 12ª, não é um cometa Halley que eles sejam eventuais líderes, vice-líderes, co-líderes. Isso que o Fred falou, essa parte final, eu discordo só um detalhezinho, porque eu teria feito uma subdivisão. Na hora que quando ele foi colocando o bloco ficou muito grande. Eu acho que o segundo bloco ficou muito grande, então eu acho que pela regularidade, até porque a gente está falando que é um Bahia com todo esse poder econômico, mas é um poder econômico que está na sua primeira prova de fogo em relação à execução. Porque
A SAF, só para dar um detalhe rápido, a SAF do Bahia, ela começou em 2023, ela foi assinada em fevereiro de 2023 e começa a ter os aportes oficiais ali em abril, maio, e já teve contratações o Bahia gastou quase 100 milhões, 90, 100 milhões do ano passado e foi escapado do rebaixamento na última rodada. A última rodada do drama. Esse ano tem um projeto diferente, que realmente desde janeiro ser todo esse processo. Mas ele precisa ser executado. Então, o poder econômico dele, ele chegou nesse pelotão. Talvez até tenha passado em alguns, inclusive. Acho que do Cruzeiro a situação do Bahia é bem melhor. Mas em termos de nível de entrega de competitividade, ele não está perto. O São Paulo é um clube que ganhou a Copa do Brasil, que está sempre ali. O Atlético Paranaense está sempre brigando pela Libertadores ou se classificando para a Libertadores. O Internacional é vice-campeão brasileiro. Tu nem lembra que foi vice-campeão, assim. O vice foi o Inter. Então, assim, eu não acho que o Bahia está nisso, não. Eu acho que o Bahia, esse ano, é o ano onde ele pode vislumbrar entrar nesse cenário. Não acho que esteja ainda, mas ele não estava nem perto de ser um candidato a fazer parte desse clubinho. O que eu quis dizer e tentei dizer é que ele tem o recurso necessário para estar. Isso foi exatamente o ponto. Ele tem o recurso necessário para estar, o recurso financeiro, o recurso estrutural e o perfil de jogadores. Em alguns setores talvez tenha até ser melhor. O meio campo do Bahia, o time todo eu não sei, mas o meio campo do Bahia é dos melhores do Brasil. É dos melhores do campeonato. O treinador é um treinador com um bom lastro. Sim. Campeão brasileiro. Claro que foi campeão brasileiro no recorte ali com o Flamengo. Jogou uma boa parte do retorno e tem mais. E o do Atlético Paranaense foi pelo Atlético Mineiro. Ou seja, recentemente, os dois técnicos dos ponteiros ganharam o campeonato de pontos. Então, assim, a gente tem que entender isso. Não são tartarugas em cima da árvore. Mas também não é a mesma coisa de a gente estar debatendo aqui se nesse momento os líderes vão analisar Palmeiras e Flamengo. É diferente. Sim. Tá? Eu considero algo muito próximo ao que foi o Botafogo. Nem mais, nem menos. Tá? Com todo respeito. Lamento. Com o Atlético Paranaense eu teria mais confiança. Por tudo que o Atlético Paranaense fez nos pontos corridos. Sim. Não, porque assim, de vez em quando a gente tem um melindre no caso, a gente está falando de um clube que no século XXI já disputou, a gente está falando de classificar para a Libertadores, o Atlético é mais do que isso, ele já foi finalista da Libertadores em 2 oportunidades. Curiosamente, 2 finais nacionais. Perdeu um título para o São Paulo ali em 2005, que fez um gol contra o Durval, e recentemente para o Flamengo. Mas já foi vice-campeão dos pontos corridos, já foi 3º lugar nos pontos corridos, já foi G6, já foi G4. Assim, ninguém olha estranha, né? Ninguém olha. O Atlético Paranaense, o Fortaleza, com todos os méritos, ficou em 4º lugar quando pegou 2 vagas seguidas no Brasileiro. E é uma matéria nacional. O Fortaleza, o Nordeste, depois de tanto tempo voltando, e no caso era até pela própria história do Fortaleza, um time que vem da Série C, e galgando, conquistando títulos. E voltando pelos pontos, e indo pelos pontos corridos, coisa que nem o nordestino havia conseguido. Se o Atlético Paranaense fizer isso, não é matéria nacional. Não é. Vai ser citado ali no Redação Sport TV, no bloco dos clubes que o Atlético se consolidaram, vai, né? pelo X ano, a Libertadores, volta a competir a Libertadores. Não, total. Tá aí, rapaziada, que análise perfeita que esses caras tiveram, viu? Eu assino totalmente embaixo, apoio totalmente cada palavra que essa galera falou. E você vê que o trabalho, quando ele é feito de forma correta, de forma séria, quando o investimento do time é feito de forma correta, a gente começa a colher bons frutos e começa a ouvir de pessoas que teoricamente vê a gente como um futebol inferior, que a gente sabe que a mídia sulista ela sempre quis botar os times de lá na parte de cima da prateleira, sempre deixou a gente ali entre o meio e a parte de baixo, e agora eles estão enxergando que o Bahia hoje é outro. Não existe mais aquele investimento, aquele tipo de futebol que a gente praticava e que a gente tinha. Hoje, se você parar para analisar, é outro time. É outra estrutura, é outro investimento, é outro pensamento. E é isso aí. A gente vai ouvir muito desse time do Bahia ainda nessa temporada, viu, galera? Tamo junto. Deixa os comentários aí, galera. Deixa os comentários aí sobre a análise da galera e deixei como crédito também como crédito também o link do canal 45 Minutos lá na descrição para você, se quiser segui-los. É só entrar aí e acessar e se inscrever no canal. Valeu? Tamo junto e até a próxima.